também não, mas presta depoimento em Brasília, é o Mauro Cid, caso que envolve cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Márcio Rocha de Brasília atualiza pra gente aqui. Fala, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí em São Paulo. Pois é, a gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal em Brasília para acompanhar, o depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, que ele chegou aqui agora há pouco, por volta ali de 2h20 da tarde, para prestar depoimento naquele inquérito que apura uma possível falsificação de cartões de vacina. Ele vai ter que explicar para os investigadores que estão ouvindo ele neste momento, ele chegou ali, já começou o depoimento, a oitiva, porque um dos computadores usados por ele acessou os dados de vacinação do ex-presidente nos dias 22 e 27 de dezembro do ano passado, dias seguintes em que as informações falsas nesses documentos foram incluídas. Lembrando que ele foi detido por uma operação da Polícia Federal justamente pela suspeita de adulterar os dados sobre cartões de vacina de Bolsonaro e também de assessores próximos que atestavam a imunização contra a Covid-19. Cid também vai ter que esclarecer a suposta adulteração das informações vacinais, mas de membros da família dele. Aliados de Bolsonaro nos bastidores afirmaram para a gente aqui que esperam que Mauro Cid assuma toda a responsabilidade dessas possíveis irregularidades. Lembrando também que na última terça-feira, quem falou foi o próprio Bolsonaro nesse mesmo inquérito da Polícia Federal. Nesse depoimento, que durou cerca de 3 horas, ele afirmou que não sabia do esquema de falsificação e que, se Mauro Cid de fato tivesse cometido esse crime, ele teria sido feito por decisão própria, sem a ajuda de Bolsonaro. Bolsonaro também afirmou que nunca determinou nem soube de nenhuma irregularidade na conta dele no aplicativo Conect SUS, que é a ferramenta que emite esse certificado de vacinação. Mas ele afirmou que não tem qualquer razão para isso, já que é contra a vacinação contra a Covid-19, já que ele não se vacinou, mas admitiu que Mauro Cid gerenciava o perfil dele nessa ferramenta. Poucos dias antes de deixar o Palácio do Planalto e o governo, Bolsonaro e a família saíram do Brasil rumo aos Estados Unidos e a Polícia Federal acredita que essas informações falsas tenham sido inseridas nos cartões de vacina justamente para facilitar a entrada deles no país. Lembrando que as investigações apontam indícios de que Mauro Cid, além de outros assessores, teriam ajudado nessa emissão desses documentos e colocado, que o ex-presidente recebeu 2 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Márcio. O que aconteceu exatamente quando o Márcio finalizava aqui essa participação, Mauro Cid saiu da sede da Polícia Federal e o que aconteceu não falou nada, ficou calado. É um direito previsto em lei, não falou nada e evidentemente não evoluíram as informações que podem trazer algum tipo de encaminhamento dessa história. Você já falava, Zaidan, que a questão dos cartões de vacinação talvez seja o menor dos problemas na vida do Mauro Cid por esse processo todo que está rolando e que teve como um dos desenrolares esse depoimento na Polícia Federal. Não há dúvida, Ronald. Tem coisa muito mais pesada sendo investigada, inclusive com aquilo que está sendo analisado a partir do que se descobriu no celular do Mauro Cid. Inclusive aquela conversa com um ex-militar, o Ayrton, que falava claramente, abertamente em golpe de Estado. Agora, esse silêncio é um direito, não há dúvida, para que não se produza prova contra si mesmo, né? Esse é um princípio que vale em diversos países. Tem até aquela coisa que ficou famosa nos filmes policiais, né? Que é você tem direito de ficar calado, né? Ele tem esse direito. Aliás, várias vezes o Supremo, nós vimos isso no ano passado, na CPI da Covid, quando o Supremo autorizou muita gente a permanecer em silêncio. Você tem todo direito. Esse é um direito claríssimo. O problema, Ronald... Provocando, às vezes, irritação de quem queria fazer pergunta, né, Zaidan? Claro. Agora, no depoimento da polícia, que não tem aquele espetáculo, né, televisão gravando e tal, aquele ambiente todo de CPI, é um negócio ali na sala do delegado. E o sujeito fica em silêncio.
é esquisito, porque é a grande oportunidade que ele tem de esclarecer. Se ele é inocente, se não ocorreu nada do que dizem que ocorreu, é um momento, um dos momentos, mas é um momento crucial, porque ali está quem comanda a investigação. É quem vai dizer para a justiça, encontramos isso, encontramos aquilo. Olha, ele falou isso, e de fato, os fatos batem com o que ele falou. Ao ficar em silêncio, ao usar o recurso que a lei concede de não produzir provas contra si mesmo, basicamente, intrinsecamente, está o que ali estabelecido? Que há provas, não é? E que ele não quer produzi-las, ele não quer corroborar as evidências, porque ele está em silêncio. E é uma situação de esclarecimento. Ali é hora do sujeito chegar e falar, ó, é isso, eu não fiz isso que estão dizendo, tal dia eu não estava ali, eu estava aqui, está aqui a prova, ou então eu posso provar depois que eu não estava aqui, eu estava ali. Isso aqui que vocês encontraram diz respeito a outro assunto, foi uma interpretação equivocada. Isso está provocando, viu, Zaidan? Desculpa te interromper, mas já chega de Brasília as primeiras informações de que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram meio que decepcionados, com uma certa frustração por não ter havido nenhum tipo de nova informação ou justificativa, exatamente como você está dizendo, por parte do Mauro Cid. Alguns talvez até esperassem que ele dissesse alguma coisa. Outros esperavam que ele se apresentasse como o boi de piranha, não é? Ou seja, a culpa é minha, eu fiz tudo e assumo a responsabilidade. Ficando em silêncio, ele passa implicitamente ali uma informação de que ele não tem como esclarecer aquelas coisas. Ele não tem respostas a dar. Usa um direito constitucional de ficar calado, mas o silêncio dele, de certa forma, consente com a ideia de que aquelas evidências não são inventadas, não são distorções da realidade. Ele tem muito o que explicar e resolveu não falar nada, né? Então, esse é um sinal de que o Mauro Cid está preocupado com essas investigações e não tem resposta para aquilo que a polícia já descobriu. Zaidan, e quando falam a respeito dessa preocupação dos aliados dele não falar e que isso pode suscitar exatamente isso que você disse, não falou porque tem preocupação com as provas que estão sendo juntadas contra ele, ou seja, ele poderia produzir outras que seriam até piores. Eu fico imaginando como encontrar o limiar entre o abandono e o respeito, porque ontem, aliás, no dia que o ex-presidente Jair Bolsonaro depois, ele disse claramente que se Mauro Cid agiu por conta própria e não com base em um desejo dele e tudo mais tal, e ele é um militar, era o cara mais próximo do presidente no dia a dia tal, eu, repito, fico imaginando como encontrar o ponto de equilíbrio entre não frustrar e não levar esse cidadão que está preso a criar um desconforto ainda maior. Você não pode nem dizer que está do lado dele e nem jogar um caminhão de mudança em cima dele, porque ele pode se voltar contra você. E se fosse só esse caso dessa carteira de vacinação, por exemplo, o Bolsonaro chegou lá e deu a explicação dele. Falou que, olha, eu não preciso de cartão de vacina, não precisava para viajar, né? Como presidente da República, isso não era exigido de mim. E quanto à filha, ela tinha um atestado médico dizendo que, em razão de alguns problemas de saúde, ela não deveria tomar vacina. Foram as explicações que ele apresentou. Ou seja, ele falou, ele argumentou, né? Ele refutou a acusação. E o Mauro ficou quieto. Mas se fosse só isso, só esse assunto, seria algo muito mais leve. E há uma expectativa de que, exatamente em razão de outras acusações que provavelmente, quase inevitavelmente, virão contra o Mauro Cid, ele está assustado, né? E aí há o receio de que ele resolva dividir responsabilidades, dividir culpa. Agora, e no caso do ex-militar, que hoje é advogado, que conversou com ele, que falou daquela história de golpe de Estado, de usar... Como é que ele chama?
Ailton de Barros, muito obrigado, Manuel. Então, o Ailton, que inclusive sugeriu, né, que deveria ser uma tropa saindo de Goiânia para ir até Brasília para prender o Alexandre de Moraes e que esperava uma posição do chefe das Forças Armadas, do comandante do Exército, senão o próprio Bolsonaro deveria assumir isso. E ali há o silêncio do Cid. Não aparece ele dizendo, você está louco, não é? Esquece isso, que ideia é essa? Isso não tem nada a ver, isso não vai acontecer, não é? Ninguém tá apostando nesse caminho, não é esse o caminho. Não, é um silêncio. De novo o silêncio, ele diz muito, né? É o silêncio ensurdecedor, né?